Olá pessoal, bem-vindos à apresentação do meu pitch. Meu nome é Thiago Alexandrino Ribeiro e eu faço parte do curso de pós-graduação em Docência e Prática de Ensino em Matemática. Tá? E hoje eu vou apresentar o meu projeto é sobre o uso da história da matemática como metodologia de ensino motivador. Por quê? A gente começa a nossa apresentação com uma grande pergunta, né? A matemática ela é difícil? A matemática ela é motivadora? Os alunos são motivados a estudar matemática? Tá? A pergunta é simples, né? Que hoje em dia a resposta é simples, que hoje em dia muitos alunos eles não são motivados a estudar matemática, eles não têm uma motivação, algo que atrai na matemática eles. Hoje em dia os alunos eles têm, né, acesso à informação o tempo inteiro, o tempo todo, muito fácil através de tablets, celulares, computadores. A matemática ela ainda é dada em grande maioria de forma tradicional, que é o uso de, né, quadrigigs. Né? Isso não motiva o estudante, ele não consegue ver se ela sendo dada de forma tradicional, ele não consegue, né, associar a matemática em coisas que ele vai ver no dia a dia dele, algo significativo para ele. Né? E com isso, tem o meu projeto, esse pitch, ele é baseado na história da matemática para o professor inserir a história da matemática durante o ensino e aprendizagem do aluno, né? Trazendo problemas históricos para o aluno ver que por trás daquela fórmula que ele usa em sala, por trás daquele conhecimento que ele adquire em sala, teve todo um processo de ensino, todo o processo de histórico de vários pensadores e filósofos matemáticos, através daquilo tudo passado em geração, que trouxe aquela forma que a gente tem hoje em dia, que aquele conhecimento não veio pronto e acabado para o aluno, né? Que foi um processo de construção, né? Isso é bom passar durante o ensino, para o aluno perceber que aquilo ele foi aquele conhecimento matemático que ele tem em sala de aula, aquilo um dia foi um problema, foi a resolução de um problema que alguém teve no seu dia a dia. Um exemplo, o sistema de contagem. Antes não existia matemática, começou com o sistema de contagem, hoje é o sistema de numeração que a gente usa. Eles precisavam contar quantas ovelhas tinha o pastor, e hoje, né, tem o sistema de numeração indo-arábico, que é o que a gente usa. Nisso, o professor pode, né, trazer problemas históricos para os alunos associarem os problemas que foram feitos na época com o conhecimento que eles têm hoje. Um exemplo de atividade, né, é que a construção da pirâmide com canudos. O professor pode começar contando a história do Egito Antigo, que eles já tinham conhecimento de geometria, né? Isso foi passando para os gregos através dos papiros, um exemplo deles é o papiro de Rinde, né? E aí o professor começa contando essa história e vai para a parte de construir a pirâmide. Eles vão construindo a pirâmide. Esse é uma atividade para inserir para o aluno o conceito de face, o conceito de aresta, de geometria espacial, né? Vértice, face e aresta. Aí ele vai construir a pirâmide. Nisso o professor vai explicando a parte da face, aresta, né, vértice, e explicar, né, durante isso, como os gregos usavam a geometria. E linkar o conhecimento que eles tinham antes com o que foi aprendido hoje, né, durante a aula, no caso. Em conclusão, o que a gente tem, depois de o professor usar uma atividade relacionada à história da matemática, é que o professor consegue sim preparar uma aula motivadora para o aluno, que ele vai se interessar, que ele vai trazer os problemas daquela época para a sala de aula. Nisso o aluno vai conseguir linkar, né, o conhecimento que ele teve com o que foi dado na história da matemática. Nisso os alunos passam a ter mais interesse na história, fora que não vai ser uma aula tradicional, vai ser uma aula mais de construção dos sólidos geométricos, né? E o aluno vai conseguir o que foi associado, associar o que foi estudado com o que foi dado. Essas são algumas referências bibliográficas e obrigado por assistirem meu pitch.